Da sabedoria dos anjos do céu. É difícil compreender qual é a sabedoria dos anjos do céu, porque ela é de tal sorte acima da sabedoria humana que entre elas não pode haver comparação. E o que é transcendente parece não ser nada. Há também certas coisas desconhecidas pelas quais ela será descrita, que, antes de serem conhecidas, estão no entendimento como sombras e ocultam por esse modo a coisa qual é em si. Contudo, elas são das que podem ser conhecidas, e, quando são conhecidas, pode-se compreendê-las, contanto que a mente se deleite nelas, porque o deleite traz consigo a luz por proceder do amor. E nos que amam as coisas da divina e celeste sabedoria, a luz brilha do céu e há iluminação. Qual é a sabedoria dos anjos pode-se concluir do fato de eles estarem na luz do céu e de que a luz do céu, em sua essência, é a divina verdade ou a divina sabedoria. E essa luz esclarece ao mesmo tempo a sua vista interna, que é a da mente, e a sua vista externa, que é a dos olhos. Que a luz do céu seja a divina verdade ou a divina sabedoria é o que se vê acima, números 126 a 133. Os anjos também estão no calor celeste que, em sua essência, é o divino bem ou o divino amor, do qual lhes vem a afeição e o desejo de saber. Que o calor do céu seja o divino bem ou o divino amor, vê-se acima, números 133 a 140. Que os anjos estejam na sabedoria a tal ponto que eles podem ser chamados sabedorias, pode-se concluir do fato de que todos os seus pensamentos e todas as suas afeições fluem segundo a forma do céu, forma que é a da divina sabedoria, e porque seus interiores, que recebem a sabedoria, foram compostos sobre essa forma. Que os pensamentos e as afeições dos anjos, e por conseguinte sua inteligência e sabedoria, fluam segundo a forma do céu, é o que acima se vê, números 201 a 212. Que os anjos tenham uma sabedoria supereminente, pode-se também vê-lo nisto. Que sua linguagem é a linguagem da sabedoria, pois ela dimana imediata e espontaneamente do pensamento. E este deriva-se da afeição, de sorte que sua linguagem é uma forma externa do pensamento segundo a afeição. Daí é que nada há que os desvie do influxo divino, nem alguma dessas coisas externas que no homem se introduzem em sua linguagem segundo outros pensamentos. Que a linguagem dos anjos seja a linguagem de seu pensamento e de sua afeição é o que se viu, números 234 a 245. O que contribui ainda à supereminência da sabedoria dos anjos é que todas as coisas que seus olhos veem e que seus sentidos percebem concordam com a sua sabedoria, pois que elas são correspondências e, por conseguinte, objetos da forma representativa de coisas semelhantes que pertencem à sabedoria. Que todas as coisas que aparecem nos céus sejam correspondências com os interiores dos anjos e que elas sejam representações de sua sabedoria é o que se vê acima, números 170 a 182. Além disso, os pensamentos dos anjos não são limitados nem presos por ideias tiradas do espaço e do tempo, como são os pensamentos humanos, porque os espaços e os tempos são próprios da natureza, e os próprios da natureza desviam a mente das coisas espirituais
e tiram a extensão à vista intelectual. Que as ideias dos anjos sejam sem tempo e sem espaço, e por conseguinte ilimitadas em comparação com as ideias humanas, é o que se vê acima, números 162 a 169 e 191 a 199. Os pensamentos dos anjos também não são dirigidos para as coisas terrestres e materiais, e não são mesclados de inquietação alguma sobre as necessidades da vida. Assim, eles não são também desviados dos prazeres da sabedoria por essas coisas, como são os pensamentos dos homens no mundo, porquanto tudo é dado gratuitamente aos anjos pelo Senhor. Eles são vestidos gratuitamente, alimentados gratuitamente, alojados gratuitamente. Números 181 a 190. E ainda mais, eles são gratificados de prazeres e encantos conforme eles recebem a sabedoria procedente do Senhor. Estes pormenores foram referidos para que se saiba de onde vem aos anjos uma tão grande sabedoria. Se os anjos podem receber uma tão grande sabedoria, é porque seus interiores foram abertos, e a sabedoria, do mesmo modo que toda a perfeição, aumenta para os interiores, assim conforme a abertura dos interiores. Em cada anjo há 3 graus de vida, que correspondem aos 3 céus, ver números 29 a 40. Aqueles em que o primeiro grau foi aberto estão no céu primeiro ou último. Os em que o segundo grau foi aberto estão no céu segundo ou médio. E aqueles em que o terceiro grau foi aberto estão no céu terceiro ou íntimo. A sabedoria dos anjos nos céus está em relação com esses graus. Daí resulta que a sabedoria dos anjos do céu íntimo excede imensamente a sabedoria dos anjos do céu médio, e a sabedoria destes excede imensamente a sabedoria dos anjos do último céu. Ver números 209 e 210 e quais são os graus número 38. Se há tais diferenças, é porque as coisas que estão em um grau superior são singulares, e as que estão em um grau inferior são gerais, e os gerais são os envolventes dos singulares. Os singulares em relação aos gerais são como os milhares e as miríades são para um. Em igual relação está a sabedoria dos anjos de um céu superior para com a sabedoria dos anjos de um céu inferior. Contudo, a sabedoria dos anjos do último céu excede em uma relação semelhante à sabedoria do homem, pois o homem está no corporal e nos sensuais do corpo, e os sensuais corporais do homem estão no grau ínfimo. Por isso se vê que sabedoria possuem os que pensam segundo os sentidos, isto é, os que se chamam homens sensuais, a saber que eles não possuem sabedoria alguma, mas estão apenas na ciência. Não sucede o mesmo aos homens cujos pensamentos foram elevados acima dos sensuais, e com mais forte razão às pessoas cujos interiores foram abertos à luz do céu. Quanto é grande a sabedoria dos anjos, pode-se ver por isto. Nos céus há comunicação de todas as coisas. A inteligência e a sabedoria de um são comunicadas ao outro. O céu é uma comunhão de todos os bens. A razão é porque o amor celeste é tal que um quer que tudo que lhe pertence pertença ao outro. Por isso, ninguém no céu percebe seu bem em si mesmo como bem, exceto se também estiver em um outro. Daí vem também a felicidade do céu.
Os anjos derivam isso do Senhor, cujo divino amor é tal. Que haja uma tal comunicação nos céus é também o que me foi concedido saber por experiência. Às vezes, alguns espíritos simples eram elevados ao céu e, quando lá estavam, também entravam na sabedoria angélica e compreendiam então o que não tinham podido compreender antes, e falavam coisas que em seu precedente estado eles não teriam podido comunicar. É impossível descrever por palavras qual é a sabedoria dos anjos, mas pode-se somente ilustrar este assunto por meio de algumas coisas. Os anjos podem exprimir em uma só palavra aquilo que o homem não pode exprimir em 1000. E além disso, há em uma só palavra angélica coisas inúmeras que não podem ser expressas pelas palavras de uma língua humana, porque em cada uma das palavras que os anjos falam há uma série contínua de arcanos de sabedoria que as ciências humanas nunca atingem. Ainda mais, o que os anjos não podem exprimir pelas palavras de sua linguagem, eles suprem-no pelo som, que contém a afeição das coisas em sua ordem, pois, como acima se disse, números 236 e 241, pelos sons eles exprimem as afeições, e pelas palavras as ideias do pensamento provenientes das afeições. É daí que as coisas que são ouvidas no céu se dizem inefáveis. Os anjos podem igualmente enunciar em poucas palavras as coisas escritas em um volume inteiro e encerrar em cada palavra coisas que elevam para a sabedoria interior, porque sua linguagem é tal que concorda com as afeições e cada palavra com as ideias. As palavras variam de uma infinidade de modos segundo as séries das coisas que, no complexo, estão no pensamento. Os anjos interiores podem também, pelo som e ao mesmo tempo por algumas palavras de alguém que fala, conhecer sua vida inteira, porque pelo som diversificado pelas ideias nas palavras, eles percebem seu amor reinante, no qual estão como inscritas as particularidades de sua vida. Por tudo isso se vê qual é a sabedoria dos anjos. Sua sabedoria está para a sabedoria humana, como uma miríade está para um. Por comparação, como as forças motoras do corpo inteiro, que são inúmeras, estão para a ação que procede delas, a qual, diante do sentido humano, parece ser uma coisa só, ou como os milhares de pormenores de um objeto, vistos com um bom microscópio, estão para seu conjunto obscuro diante dos olhos nus. Queria ainda ilustrar este assunto por um exemplo. Um anjo descreveu, segundo a sua sabedoria, a regeneração. Ele expôs em sua ordem, até às centenas, os arcanos que lhe dizem respeito, e encheu cada arcano de ideias em que estavam arcanos mais internos, e isso desde o começo até ao fim. Pois ele expôs de que modo o homem espiritual é de novo concebido, de que modo ele é como levado num útero, como nasce, cresce e sucessivamente é aperfeiçoado. Ele disse que teria podido aumentar até a milhares o número dos arcanos, e o que ele havia dito dizia somente respeito à regeneração do homem externo, e que, incomparavelmente mais numerosos, seriam os arcanos relativos à regeneração do homem interno. Por essas coisas e muitas outras semelhantes que ouvi dos anjos, vi claramente quanto é grande a sua sabedoria e, respectivamente,
quanto é grande a ignorância do homem que mal sabe o que é a regeneração e não distingue momento algum da progressão enquanto é regenerado. Agora se falará da sabedoria dos anjos do terceiro céu ou céu íntimo, e se mostrará quanto ela excede a sabedoria dos anjos do primeiro ou último céu. A sabedoria dos anjos do terceiro céu ou céu íntimo é incompreensível mesmo para os que estão no último céu. E assim é porque os interiores dos anjos do terceiro céu foram abertos ao terceiro grau, enquanto os interiores dos anjos do primeiro céu o foram apenas ao primeiro grau, e porque toda sabedoria cresce para os interiores e é aperfeiçoada segundo a abertura dos interiores. Números 208 e 267. Os interiores dos anjos do terceiro céu ou céu íntimo, tendo sido abertos ao terceiro grau, as verdades divinas são em consequência como inscritas neles, porque os interiores do terceiro grau estão, mais do que os interiores do segundo e do primeiro graus, na forma do céu, e a forma do céu segundo a divina verdade, assim segundo a divina sabedoria. Daí é que as divinas verdades se manifestam nesses anjos como inscritas ou como gravadas e inatas. É por isso que, desde que esses anjos ouvem verdades divinas reais, logo as reconhecem e as percebem, e depois eles as veem, por assim dizer, interiormente em si mesmos. Como tais são os anjos desse céu, eles nunca raciocinam sobre as verdades divinas, ainda menos discutem sobre alguma verdade para saberem se é uma verdade ou não, e também não sabem o que é crer ou ter fé, pois dizem: que é a fé desde que percebo e vejo que a coisa é assim? Eles esclarecem isto por comparações, a saber, que seria como se alguém, vendo com um amigo uma casa e os diversos objetos que ela encerra e que a cercam, dissesse a seu amigo que ele deve crer que eles existem e que eles são tais quais ele os vê. Ou como se, vendo um jardim e também as árvores e os frutos que ela contém, dissesse a seu amigo que ele deve ter a fé que é um jardim e que são árvores e frutos, quando na verdade este os vê claramente com seus olhos. Por isso, esses anjos nunca nomeiam a fé e não têm ideia alguma dela. É por isso que eles não raciocinam sobre as verdades divinas e ainda menos discutem sobre alguma verdade com o efeito de saberem se é ou não uma verdade. Mas os anjos do primeiro ou último céu não têm assim as divinas verdades inscritas em seus interiores, porque neles é somente o primeiro grau de vida que foi aberto. Por isso, eles raciocinam a respeito dessas verdades, e os que raciocinam veem apenas alguma coisa além do objeto sobre o qual eles raciocinam, ou então vão além do assunto apenas para o confirmarem em alguns pontos. E quando eles o confirmam, dizem que esses pontos são artigos de fé nos quais se deve crer. Conversei sobre este assunto com anjos, os quais me disseram que entre a sabedoria dos anjos do terceiro céu e a sabedoria dos anjos do primeiro céu há tanta diferença como entre o que é luminoso e o que é escuro. Eles até compararam a sabedoria dos anjos do terceiro céu a um palácio magnífico cheio de tudo que é para o uso,
cercado de parques por todos os lados, com magníficas coisas de vários gêneros ao redor, e disseram que esses anjos, estando nas verdades da sabedoria, podem entrar no palácio, ver lá tudo, passear também por todos os lados nos parques e gozar de todas as coisas que lá estão. Mas não se dá o mesmo com os que raciocinam sobre as verdades, e com mais forte razão com os que discutem a respeito delas. Estes, não vendo as verdades segundo a luz da verdade, mas tirando-as dos outros ou do sentido da letra da palavra, que eles não compreendem interiormente, dizem que se deve crer nelas, ou que se deve ter fé nelas, sem quererem que se dirija sobre elas a vista interior. Esses anjos diziam destes que eles não podem chegar à primeira entrada do palácio da sabedoria, nem com mais forte razão penetrar nele e passear em seus parques, porque eles param no primeiro passo. Ao contrário, nada impede os que estão nas verdades mesmas que eles andem e progridam sem limite, porque as verdades vistas por eles os conduzem a toda a parte onde vão através de vastos campos, pois cada verdade é de uma extensão infinita e está em conjunção com uma multidão de outras verdades. Disseram-me mais, que a sabedoria dos anjos do céu íntimo consiste principalmente em que eles veem divinos e celestes em cada objeto, e coisas admiráveis em uma série de muitos objetos, porque todas as coisas que se mostram a seus olhos correspondem. Por exemplo, quando eles veem palácios e jardins, sua intuição não se detém nos objetos que estão diante de seus olhos, mas veem os interiores de onde esses objetos procedem. Por conseguinte, a que tais objetos correspondem. E eles os veem com toda variedade conforme o aspecto dos objetos. Assim, eles veem ao mesmo tempo, em ordem e em série, coisas inúmeras que proporcionam às suas mentes tanto prazer que parece se acharem transportados fora de si próprios. Que todas as coisas que aparecem nos céus correspondem às coisas divinas que estão pelo Senhor nos anjos, é o que acima se vê, números 170 a 176. Se os anjos do terceiro céu são tais, é porque eles estão no amor para com o Senhor, e este amor abre no terceiro grau os interiores que pertencem à mente, e é o receptáculo de tudo que se refere à sabedoria. Além disso, é bom saber que os anjos do céu íntimo são continuamente aperfeiçoados em sabedoria, e isto por um modo diferente do dos anjos do último céu. Os anjos do céu íntimo não põem as divinas verdades em sua memória, e, portanto, não fazem delas uma ciência, mas logo que as ouvem, as percebem e aplicam à vida. É daí que as divinas verdades permanecem neles como inscritas, pois o que é aplicado à vida nela fica por esse modo. Não sucede, porém, o mesmo entre os anjos do último céu. Estes põem primeiro as divinas verdades em sua memória e as encerram em uma ciência. Daí é que eles as tiram e por elas aperfeiçoam seu entendimento. E, sem terem a percepção interior que elas sejam verdades, eles as querem e aplicam à vida. Daí a obscuridade em que eles relativamente estão. Uma coisa digna de nota é que os anjos do terceiro céu são aperfeiçoados em sabedoria
pela audição e não pela visão. O que eles ouvem pela prédica não entra em sua memória, mas penetra imediatamente em sua percepção e em sua vontade, e se torna coisa da vida. Mas o que esses anjos veem por seus olhos entra em sua memória, e eles raciocinam e falam a respeito delas. Daí vi claramente que o caminho da audição é para eles o caminho da sabedoria. Vem isto também da correspondência, porque o ouvido corresponde à obediência, e esta pertence à vida. Mas os olhos correspondem à inteligência, e esta pertence à doutrina. O estado desses anjos é também descrito em várias passagens da palavra, por exemplo, em Jeremias. Porei minha lei na mente deles e no coração deles a inscreverei. Não ensinarão mais cada um ao seu amigo e cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece Jeová, porque quantos existirem hão de me conhecer, desde o menor deles ao maior deles. Capítulo 31, versículos 33 e 34. E em Mateus, o discurso será: sim, sim, não, não. O que além deste é, do mal é. Capítulo 5, versículo 37. Se o que for mais do que isto vem do mal, é porque isso não vem do Senhor. Pois as verdades que estão nos anjos do terceiro céu vêm do Senhor, porque esses anjos estão no amor para com ele. O amor para com o Senhor nesse céu é querer e fazer a divina verdade, porque a divina verdade é o Senhor no céu. As causas acima referidas, que permitem que os anjos possam receber uma tão grande sabedoria, acrescenta-se esta que é até a principal no céu, que eles estão sem amor de si. Pois, quanto mais alguém estiver sem amor de si, tanto mais pode ter sabedoria nas coisas divinas. É o amor de si que fecha os interiores para o Senhor e para o céu, e abre os exteriores e os volta para si. É por isso que todos em quem este amor domina estão nas trevas quanto às coisas que se referem ao céu, seja qual for a luz em que estiverem quanto às coisas que se referem ao mundo. Os anjos, porém, não tendo esse amor, estão na luz da sabedoria, pois os amores celestes em que eles estão, isto é, o amor para com o Senhor e o amor para com o próximo, abrem os interiores, porque estes amores procedem do Senhor, e neles está o Senhor mesmo. Que tais amores façam o céu no geral e formem em cada um o céu no particular, é o que se vê acima, números 13 a 19. Como os amores celestes abrem os interiores para o Senhor, é por isso mesmo que todos os anjos voltam suas faces para o Senhor. Número 142. Com efeito, no mundo espiritual é o amor que volta para si os interiores de cada um. E para o lado onde ele volta os interiores, volta também a face, pois a face lá faz um com os interiores. Ela é, com efeito, a forma externa dos interiores. Pelo fato de o amor voltar para si os interiores da face, resulta também que ele se conjunge com eles, porque o amor é a conjunção espiritual, e por isso ele lhes comunica o que lhe pertence. É segundo essa conversão e, por conseguinte, segundo essa conjunção e essa comunicação que os anjos têm a sabedoria. Que toda conjunção no mundo espiritual seja segundo a conversão é o que se vê acima, número 255.
Os anjos são continuamente aperfeiçoados em sabedoria. Mas a verdade é que eles não podem na eternidade ser aperfeiçoados a ponto de haver alguma relação entre sua sabedoria e a sabedoria divina do Senhor. Porque a sabedoria divina do Senhor é infinita, enquanto a sabedoria dos anjos é finita, e não existe relação entre o infinito e o finito. Como a sabedoria aperfeiçoa os anjos e faz a sua vida, e como o céu, com seus bens, influi em cada um, segundo a sabedoria de cada um, daí resulta que lá todos desejam a sabedoria e procuram-na avidamente, pouco mais ou menos como um homem faminto deseja e procura comida. A ciência, a inteligência e a sabedoria são também um alimento espiritual, do mesmo modo que a comida é um alimento natural. Elas até se correspondem mutuamente. Em um mesmo céu e também em uma mesma sociedade do céu, os anjos estão em uma sabedoria dessemelhante e não em uma sabedoria semelhante. Aqueles que estão na maior sabedoria ocupam o meio. Os que estão em uma menor sabedoria ocupam as partes ao redor até aos limites. O decréscimo da sabedoria, segundo as distâncias a partir do meio, é como o decréscimo da luz declinando até a sombra. Ver números 43 e 128. A luz neles também está em um semelhante grau, pois a luz do céu é a divina sabedoria, e cada um está na luz segundo recebe a sabedoria. A respeito da luz do céu e de sua recepção variada, ver números 126 a 132.